Fala pessoal, bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite para você que está me acompanhando nesse momento. Para você que não me conhece, meu nome é Orlando do canal Barba Trader e nesse vídeo estarei trazendo para vocês um tutorial de como ter estratégias de negociações com o indicador técnico do índice de força relativa, que é um oscilador técnico que mostra para o investidor níveis de sobrecompra e sobrevenda nos ativos financeiros analisados. E sendo assim, por esse motivo, esse indicador técnico é um dos mais importantes da análise técnica. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever aí embaixo e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E deixe também o seu like para me ajudar com o meu conteúdo aqui na internet. E dito isso, vamos para a vinheta e depois para mais um vídeo de análise técnica aqui no canal. Bem, primeiramente é bem interessante começar esse vídeo mostrando para vocês como colocar e como configurar o índice de força relativa. Então você pode ir nesse canto superior esquerdo, na parte de indicadores e estratégias e digitar aqui índice de força relativa. E aí você vai encontrar essa opção, você pode clicar nela e ela já aparecerá no gráfico técnico. Se você passar o mouse aqui bem em cima do RSI, você vai perceber essa aba de configurações. E aqui você pode clicar e configurar ela da forma como você bem entender. Eu particularmente gosto do RSI a 13 períodos e gosto realmente desse estilo de gráfico com essas cores, então não vou alterar muito essa questão. E bem, aqui está o RSI de 13 períodos. E como que a gente pode usar esse indicador em nossas estratégias de operações? Bem, a sua forma mais comum de uso é de fato utilizando as regiões de sobrecompra e sobrevenda para fazer operações financeiras. A região de sobrecompra é essa região acima de 70 e a região de sobrevenda é essa região abaixo de 30. Quando esse indicador técnico está subindo, isso indica que o preço está em uma tendência de alta. E quando ele acaba ficando acima da região de 70, essa região aponta que o preço já subiu muito sem uma devida correção no seu preço. Então é provável que esteja se aproximando um período de correção maior no gráfico técnico dos preços. E bem, isso é o que diz a teoria do indicador. Na prática é um pouquinho diferente e a gente vai analisar um pouco disso agora. Hoje eu estou aqui com o ativo digital do Bitcoin e nós analisaremos esse indicador técnico nesse ativo e também em tempos gráficos diferentes, tanto tempos gráficos mais curtos quanto mais longos, para perceber se esse indicador de fato pode nos ajudar muito em nossas operações financeiras. Então começando aqui com um gráfico de 5 minutos, o que é que a gente pode perceber nesse gráfico técnico? Primeiro, é bem importante que você procure no gráfico técnico dos preços regiões potenciais de suportes ou de resistências. E para isso o índice de força relativa pode nos ajudar bastante a encontrar essas regiões no gráfico técnico. Então podemos perceber que nessa região em que o preço atingiu um nível de sobrevenda, nós tivemos aqui um potencial ponto de suporte para os preços, que acabou se confirmando nessa região e logo depois o preço acabou formando topos e fundos ascendentes no gráfico técnico. Então já vemos aqui um certo nível de assertividade para o indicador. Certo, então depois que eu comprei esse ativo nessa região de sobrevenda, qual seria um potencial ponto interessante de resistência para vender e apurar os meus lucros? Pelo indicador técnico seria nessa região acima de 70, quando ele acabou formando um topo. Então observando aqui no gráfico dos preços, podemos identificar que essa região é bem próxima dessa região de resistência no gráfico técnico. Então você comprou aqui na região de sobrevenda, vendeu aqui na região de sobrecompra e apurou cerca de 3,5% em um intervalo aqui de 3 horas de operações financeiras. Mais à frente aqui no gráfico a gente pode perceber que o preço também encontrou suporte em outra região que tínhamos sobrevenda no indicador técnico do RSI. Então aqui nesse ponto você também teria comprado o ativo por conta desse indicador técnico e teria lucrado mais ou menos 1,5% em cerca de 2 horas e 25 minutos e estaria momentaneamente lucrando 0,34%. E eu digo momentaneamente porque o ideal seria você realizar seus lucros em uma região de sobrecompra e que o preço por enquanto ainda não chegou nessa região. Agora vamos olhar o tempo gráfico de 4 horas. Vamos observar se isso funciona também em tempos gráficos mais longos. Vocês podem observar que essas linhas são justamente as linhas que estávamos traçando em
tempos gráficos menores, como de 5 minutos. E aqui, pessoal, olha só que coisa interessante que a gente observou lá no tempo gráfico de 5 minutos e estamos observando agora no tempo gráfico de 4 horas. Nessa região, no tempo gráfico de 4 horas, tinha uma média móvel de 50 períodos passando por baixo, o que também poderia indicar que essa região poderia ser realmente uma grande oportunidade de compra para esse ativo financeiro. Só que perceba aqui, pessoal, que o indicador técnico do RSI apontava bem próximo dessa região um nível de sobrecompra. Então, no tempo gráfico de 4 horas, você não teria identificado aquela oportunidade que vimos anteriormente no gráfico técnico de 5 minutos. No caso aqui, a última vez que o preço atingiu essa região de sobrevenda foi justamente no dia 25 de março, às 9 da manhã, como vocês podem perceber aqui no gráfico técnico. E a oportunidade de venda pelo indicador técnico só foi aparecer lá na frente, como vocês podem perceber aqui no gráfico, no qual o preço depois apresentou essa região de sobrecompra no ativo financeiro. E no caso, essa operação teria dado para você um lucro de mais de 20% em cerca aqui de 16 dias de operação. Só que uma coisa bem interessante que a gente pode perceber nesse tempo gráfico é justamente que anteriormente no gráfico técnico, o preço também apresentou uma outra região de sobrevenda, que era essa região daqui. Então perceba aqui que nós temos duas regiões de sobrevenda bem próximas nessas regiões aqui de preços, respectivamente. E aí o que acontece? Isso é para justamente mostrar para vocês que mesmo vocês comprando em uma região de sobrevenda, isso não é garantia de que o preço não possa cair mais do que ele já caiu anteriormente. Então não necessariamente uma compra em um nível de sobrevenda vai indicar que o preço do ativo só vai subir e ele não vai atingir uma região abaixo da região anterior que você tinha comprado. No caso aqui, o preço ainda chegou a cair mais do que 4%, chegando até 5% aqui embaixo, antes de voltar a subir e ter realmente o comportamento de alta. Então muito cuidado, pessoal, porque mesmo com esse indicador técnico apresentando pontos interessantes de compras e vendas em seus níveis de sobrecompra e sobrevenda, isso não quer dizer necessariamente que uma reversão nos seus preços vai acontecer. Agora vamos analisar o tempo gráfico diário desse ativo. Podemos perceber aqui novamente as linhas que traçamos anteriormente em gráficos técnicos mais curtos, e aqui nesse tempo gráfico a gente pode perceber que algumas dessas linhas não representam bem zonas potenciais de suportes e resistências para os preços, como por exemplo essa linha e essa linha. Então vamos tirar essas linhas para que a gente possa observar pontos de fato que foram bem interessantes para compras. Vamos tirar essa aqui também e vamos deixar apenas essas duas em que a gente pode perceber de fato regiões de resistências importantes e uma região de suporte também bem interessante. Então aqui de cara você deve ter percebido que essa região aqui de resistência, o preço também apresentava uma região de sobrecompra. E anteriormente, olha só, o preço também apresentava uma região de sobrecompra para o preço. E perceba aqui uma coisa bem interessante que eu já falei para vocês em muitos vídeos meus aqui no canal, que é a questão que envolve uma possível divergência nesse comportamento. Então o que acontece? Essa região de sobrecompra anterior, ela é maior do que essa região de sobrecompra que nós tivemos, que é mais recente no gráfico técnico dos preços. Porém, você pode perceber que na maior parte do tempo o RSI está com um comportamento muito parecido com o comportamento que está acontecendo no gráfico técnico dos preços. Então uma divergência como essa salta aos olhos e realmente causa uma estranheza no comportamento técnico do indicador. E esse comportamento de divergência na análise técnica indica que uma possível reversão esteja muito próxima de acontecer. Então aqui nós temos mais uma informação importante sobre esse indicador técnico, que além de passar para os investidores possíveis pontos de sobrecompra e sobrevenda no gráfico técnico, também pode nos mostrar que as divergências que acontecem entre o preço e entre o indicador apontam uma possível reversão para os preços. Ah, Orlando, então você quer dizer que vai acontecer uma reversão no comportamento do preço do Bitcoin? Não, pessoal. Como eu falei anteriormente, não necessariamente o comportamento de um indicador técnico vai apontar possíveis pontos de reversão para os preços. Isso porque mesmo com o indicador técnico apontando um nível de sobrecompra ou sobrevenda muito forte, isso não quer dizer que o preço necessariamente vai reverter sua tendência. E essas divergências de altas ou de baixas podem continuar por um longo período. Mas mesmo assim, pessoal, essa divergência técnica entre preço e indicador ainda é um forte sinal de que a tendência poderá sim reverter. Uma eventual possibilidade para que o preço acabe realmente não revertendo é o preço realmente acabar tendo uma alta muito forte que acabe rompendo também essa linha de tendência de baixa no indicador técnico do RSI.
E sim, pessoal, se você também não sabia disso, você pode traçar linhas no indicador técnico do índice de força relativa e pode inclusive tentar identificar figuras técnicas de reversão ou de continuação, como um topo duplo, fundo duplo, um ombro, cabeça ombro e entre outras figuras gráficas. Tudo isso também acontece no gráfico aqui com o RSI. E olha só, pessoal, a última vez que o preço do Bitcoin atingiu um nível de sobrevenda no seu indicador técnico do RSI foi no dia 12 de março de 2020, nessa faixa de negociação entre 4.000 dólares e 4.171 dólares. E utilizando a estratégia de compra e venda com o RSI, nós teríamos comprado nessa região aqui de sobrevenda e teríamos vendido na primeira região de sobrecompra desse ativo, que foi aqui mais ou menos nessa faixa de negociação. E olha só o tamanho do lucro que poderíamos ter tido seguindo esse indicador técnico. Indo para o gráfico mensal, a gente pode perceber aqui um RSI apontando bem para cima e com a sua classificação aqui em 91 pontos da sua escala. Como o gráfico técnico mensal é também um período de tempo mais longo, você pode configurar o seu RSI para esse tempo gráfico com um período menor, como por exemplo o período de 9. E com isso podemos perceber realmente um nível de sobrecompra altíssimo para esse indicador técnico no seu tempo gráfico mensal. Então, como já vimos anteriormente em outros tempos gráficos do Bitcoin, atrelando o comportamento do preço com o indicador técnico do índice de força relativa, podemos perceber então que essa movimentação de alta está muito próximo de acontecer uma correção dos seus preços. Lembrando que esse vídeo não é uma indicação de compra ou de venda para o ativo financeiro analisado, esse vídeo é apenas um estudo gráfico do comportamento passado do preço do Bitcoin em relação ao índice de força relativa, apenas com a finalidade de explicar para vocês como seria uma estratégia de compra e venda com esse indicador técnico. E esse era o vídeo que eu queria passar para vocês hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal aí embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.